Queridos, boa noite, graça e paz a quem está participando da aula agora e quem vai participar daqui a pouco assistindo em sua casa ou em algum lugar. Vamos iniciar mais um módulo, homilética, e você pode aprender aí sobre o fundamento de uma pregação bíblica. Amém? Então, estamos iniciando esse módulo, o professor será o Jonathan Bruno, evangelista Jonathan Bruno, vai estar passando a mensagem para nós aí, ministrando. Deus abençoe a todos, qualquer dúvida, nós estaremos aí no grupo do WhatsApp, e Deus abençoe a todos e bem-vindos aí. Manda abraço, meu irmão. Amém. Então vamos dar início com uma oração para Deus nos guiar nesse estudo durante este mês. Grande Deus, eterno Pai, inicialmente agradecemos mais uma vez porque o Senhor se tem feito presente em nosso meio, Pai. Agora lhe pedimos, Pai, que abre nosso entendimento, abre nossos corações e nossas mentes, para que todo esse conhecimento que aqui nos foi passado, Pai, que possamos aplicá-lo em nossas vidas, Pai. Prepara-nos, Pai, a levarmos a Tua palavra àqueles que dela necessitam, e que possamos fazer isso da melhor forma possível, Pai, aplicando tudo aquilo que for necessário para alcançar vidas. Abre nossas mentes, Pai, para que possamos entender tudo o que for passado. Pedimos, Pai, desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, que tanto a irmã que está acompanhando agora, aqueles que vão assistir depois, a princípio eu já peço aquela desculpa prévia, se por acaso nesse começo eu me enrolar um pouco, é a primeira vez que estou dando aula aqui pelo Zoom, então pode ser que nesse começo eu me perca um pouco, mas se Deus quiser as coisas vão fluindo. Deixo já livre a questão de sempre que quiserem fazer qualquer pergunta, pode me interromper, só abrir o microfone e perguntar, ou se quiser mandar pelo chat, que nós estamos à disposição para responder qualquer uma das perguntas. Esse livro que nós vamos estudar esse trimestre, sobre homilética, Fundamentos da Pregação Bíblica Pentecostal, ele é bastante necessário e importante, embora o seu estudo possa ser algumas vezes negligenciado. E por que ele é necessário? Por que ele é importante? Porque cada dia mais se faz necessário, como em todos os tempos, uma boa comunicação da palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus da forma correta. E essa transmissão da palavra de Deus da melhor forma, da forma correta, é o que pode nos levar, é o que nos leva a passar para outras pessoas aquilo que é esperança, que pode ser a esperança de uma vida eterna. Então, eu já deixo esse preâmbulo de entendimento para que cada um de nós entenda. Embora alguns possam considerar que o seu estudo, o estudo da homilética, de estudar técnicas de pregação que nós vamos estudar durante todo o livro, possa parecer, mas isso daí não parece tão necessário, o importante mesmo é ler a Bíblia, o importante mesmo é orar, e isso é óbvio, nós vamos falar durante a lição, é necessário e absolutamente importante, mas essas técnicas podem ser absolutamente relevantes e podem fazer toda uma diferença quando nós formos comunicar a palavra de Deus e quando nós formos buscar atingir outras pessoas através da palavra de Deus. Então, vamos nos apegar ao estudo desse texto, de tudo que esse livro vai nos trazer, de uma forma bastante concentrada, porque isso certamente vai me ajudar, eu por dar aula, aprender mais a respeito desse processo, e você, cada um que estudará em casa, vai te ajudar nesse processo de comunicar a palavra de Deus. Mesmo que seja num dia que você tiver a oportunidade de pregar em algum lugar, ou mesmo numa comunicação, numa conversa pessoal, que você quiser transmitir a palavra de Deus para alguém, isso vai te ajudar a comunicar da melhor forma, a transmitir da melhor forma a palavra de Deus, e isso é absolutamente necessário. Já também frisando que assim, o mais importante, o material de todos os livros que nós temos escrito, o material ele tem um conteúdo muito bom.
Então, o legal é que cada um de vocês, cada um de nós, leia esse material. Se possível, até com antecedência, antes da aula, mas se não for possível, que durante esse mês você consiga fazer a leitura desse material, fazer a leitura completa desse material, para que você possa ter um entendimento. Durante as aulas, a gente vai passar algumas partes principais, tentar cumprir o horário de 1 e meia, para não ser cansativo na aula. Por isso, buscando uma celeridade de não ser cansativo na aula, é importante que vocês leiam em casa as lições, o livro, para que vocês possam ter um conhecimento completo de tudo que a gente vai passar aqui. Começando já, então, na introdução do livro, ali na página 13, e acompanhando pelo nosso slide aqui, logo no começo da introdução do livro, traz o que o slide mostra, que a homilética, que é a arte da pregação, tem sido alvo de grande estudo dos pregadores que têm a preocupação de pregar o evangelho de maneira que todos compreendam a mensagem. Então, a ideia, como já bem frisado no começo, a ideia do estudo da homilética é nós buscarmos pregar o evangelho, falar da palavra de Deus de uma forma que ela seja compreensível a todos. O falar da palavra de Deus, obviamente, vai partir da premissa de você ter um bom conhecimento da Bíblia. E isso, como eu já disse, a gente vai frisar também. Mas essas técnicas, tudo isso que a gente vai estudar durante esse semestre, vão te auxiliar, vão nos auxiliar nessa transmissão da palavra de Deus de uma forma que as pessoas possam entender, as pessoas possam compreender da melhor maneira. Então, essa homilética, buscando essa busca sendo redundante, mas buscando, através da arte da pregação, essa melhor forma de comunicação da palavra de Deus, é que nós vamos trabalhar essas 4 unidades que a lição nos traz. Como todas as lições, trabalhamos em 4 unidades. A primeira unidade que nós vamos trabalhar hoje é o domínio da expressão verbal, que é dividida em 5 capítulos. A segunda unidade, a mensagem bíblica, que é dividida em 4 capítulos. A terceira unidade, o sermão, e quando formos falar sobre o sermão, vamos falar um pouco de como organizar os tipos de sermão, enfim, isso é muito importante também. E, por fim, vamos estudar um pouco sobre a comunicação da mensagem, também dividida em 5 capítulos. Eu, como já disse, pretendo não me delongar em cada um desses capítulos, para não ser cansativo e porque é um estudo que pode ser feito de uma forma bem fluida. Mas isso também pressupõe que cada um de nós possa fazer essa busca de estudar também em casa. Então, partindo dessa ideia da homilética como um fundamento de pregação e de uma busca de se fazer entender da melhor forma, nós temos que entender que, ainda na introdução, aqui fala, que se a palavra não for pregada de uma maneira correta, ela não vai alcançar seu objetivo. E isso faz com que nós tenhamos que, então, buscar nos preparar da melhor maneira possível para transmitir essa mensagem. Qual que é o objetivo da palavra de Deus, de nós pregarmos a palavra de Deus? Que pessoas se convertam a Cristo. Se nós não soubermos comunicar a palavra de Deus da melhor forma possível, pode ser que esse objetivo não seja alcançado. É claro que quem convence é o Espírito Santo, e nós vamos ver isso ainda nessa unidade de hoje, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas a arte da pregação, de comunicar bem a palavra de Deus, vai nos ajudar nessa forma de fazer com que as pessoas compreendam e assim que possamos alcançar o objetivo da pregação. Por isso é necessário uma preparação, uma preparação com excelência. Cada um de nós, seja para comunicar em cima de um púlpito para uma igreja, ou para uma pessoa só no seu trabalho, nós temos que ter uma preparação para comunicar da melhor forma possível a palavra de Deus àqueles que dela
que precisam ouvir essa palavra e que essas pessoas possam ser tocadas por ela. Por isso, é importante que nós busquemos todos os recursos que estiverem ao nosso alcance, desde a leitura de bons livros, a leitura da Bíblia, até o entendimento dessas técnicas que nós vamos estudar durante essa unidade, essas técnicas de melhor comunicação e a melhor forma de levar a palavra de Deus para as pessoas. Durante esse estudo, nós vamos perceber que existem dois grandes medos principais, e ainda aqui na introdução já menciono esses medos, essas dificuldades que podem atrapalhar, e durante todo o livro nós vamos abordar sobre isso. E as duas maiores dificuldades que a introdução menciona, fala que é o medo de falar em público e o medo de interpretar corretamente a palavra de Deus. Ou seja, o primeiro medo, você falar em público. A maioria das pessoas tem esse medo. E nós vamos ver estatísticas que é um dos grandes medos da humanidade, o medo de falar em público. Mas também esse receio de que devemos, de fato, interpretar corretamente a palavra de Deus é uma preocupação necessária. E o estudo da homilética, ela vai nesse sentido, no sentido da comunicação da melhor forma possível da palavra de Deus, comunicar bem a palavra de Deus, mas também da melhor forma de interpretar. Nós já estudamos hermenêutica, que é parte dessa, que estuda mais profundamente essa parte de interpretação bíblica, mas o estudo da homilética também nos auxiliará a entender e interpretar de forma correta a palavra de Deus, e assim nos ajudará a vencer essas duas grandes dificuldades que qualquer um pode ter, e a maioria das pessoas tem, na hora de pregar, na hora de falar da palavra de Deus, e sempre reiterando, não só pregar em um púlpito para muitas pessoas, mas muitas vezes pregar para uma só pessoa, que também temos essa dificuldade. Saindo então da introdução, vamos entrar já na unidade 1, né, na primeira parte da unidade 1, que fala sobre o domínio da expressão verbal, e já entrando no capítulo 1. O domínio da expressão verbal. A introdução a essa parte começa nos mostrando que a busca pela excelência para a propagação da palavra de Deus exige do cristão conhecimentos relacionados à oratória e à homilética. Isso fala bem aqui no começo dessa introdução. E por isso, partindo desse pressuposto, nós vamos estudar já nesse primeiro capítulo o significado desses termos retórica, oratória e homilética, trazendo alguma coisa de um breve histórico aqui, embora não queira me apegar muito nessa questão do breve histórico, e apontando também as principais dificuldades, alguns caminhos para nós aprimorarmos a respeito dessa questão da retórica, da oratória, da homilética, enfim. E, sobretudo, lembrando que muitas dessas coisas podem ser resolvidas por técnicas, e é isso que nós vamos estudar aqui, mas também é necessário uma busca incessante pela unção e o poder de Deus. As técnicas vão nos ajudar em muita coisa, mas é a unção e o poder de Deus que vão nos auxiliar também na persistência em buscar nos aperfeiçoar nisso e de uma melhor comunicação, de levar a palavra de Deus da melhor forma. Então, nesse capítulo 1, já falamos já aqui dessa primeira unidade, fala da arte de falar bem. A arte de falar bem fala sobre o domínio da fala, que possibilitou ao homem primitivo seu desenvolvimento sociocultural e religioso. Transformou-se, com o aparecimento da filosofia grega, não só em arte, como também uma poderosa arma de dominação. Então, historicamente, eu já disse que não quero me apegar muito nessa questão histórica, mas é importante mencionar, essa arte de falar, ela teve um grande boom, digamos assim, com o aparecimento da filosofia grega, em que tudo partia muito do falar, do conversar. Ele surgiu como uma arte de você conversar, de você saber expressar da melhor forma possível o que você estava pensando.
porque nós, seres humanos, somos seres pensantes. Então, certamente, a todo momento, e isso é óbvio, até mesmo enquanto dormimos, pensamentos estão passando em nossa mente. Você tem opiniões, se eu perguntar sobre qualquer coisa aqui, a maioria de nós tem opinião para praticamente tudo. Mas muitas pessoas vão ter dificuldade de transmitir aquilo que está na mente dela em forma de palavras. E foi a filosofia grega, ela começou a se aprofundar nessa arte, nessa busca de aquilo que eles tanto pensavam na filosofia, era necessário que eles transmitissem isso de uma forma correta para que fosse entendido. Então, por isso, a retórica, a oratória começou a ser desenvolvida ali como uma arte. Mas com o passar do tempo, como aqui já fala, nós vamos também mencionar um pouco melhor, passou, além de ser uma arte, também a ser uma poderosa arma de dominação, porque isso nós podemos ver em exemplos em diversos setores da sociedade, desde a política até na religião, em diversas áreas, que pessoas que se comunicam muito bem, pessoas que têm uma capacidade de convencimento através da palavra muito boa, ela domina as outras pessoas. Os grandes líderes políticos de todos os tempos, para o bem ou para o mal, foram pessoas que tiveram uma desenvoltura no falar, uma desenvoltura na sua forma de se expressar, nessa arte de falar, muito grande. Então, entendendo essa ideia de que essas pessoas dominavam essa arte de falar bem, e eles começaram a perceber que conforme você se expressa bem, você consegue convencer as pessoas daquilo que você está pensando. E ao convencer as pessoas daquilo que você está pensando de uma forma muito poderosa, você consegue dominar a mente daquelas pessoas, dominar aquelas pessoas de alguma forma e levar aquelas pessoas a fazer aquilo que você quiser. Isso é muito usado até hoje dentro da política, dentro do ramo empresarial, dentro da comunicação, da publicidade, tudo isso é utilizado como forma de comunicação. Você transmite uma mensagem de uma forma de influenciar o pensamento da pessoa a pensar da forma como você quer. Tudo isso faz parte da homilética, do estudo da homilética, do estudo dessa arte de comunicar bem, de falar bem. Então, essa arte, esse domínio da fala, a arte de falar bem, como aqui mencionado, ela surgiu como arte e depois começou a ser usada como uma arma de dominação. E como já dissemos antes, para entender melhor essa arte, nós vamos trabalhar em cima dos conceitos de retórica, oratória e homilética. O primeiro conceito trazido aqui é de retórica, que é uma palavra grega que, pelo que a lição nos aponta, significa orador numa assembleia, a qual deve ser interpretada como a arte de falar bem. É uma arte que não só existe desde a antiguidade, como também foi utilizada por reis e líderes como forma de dominação, como nós já falamos. Então, a retórica em si é basicamente essa arte de você falar bem, de você saber comunicar o que você quer e de você conseguir convencer as pessoas através daquilo que você está falando. E aqui, na lição, até traz alguns exemplos históricos, menciona Alexandre o Grande, que foi muito influenciado, teve como mentor o filósofo Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, que o ajudou muito nessa arte de falar, ajudou muito como um grande orador, e por isso ele foi um grande conquistador, um grande imperador à sua época também. Aqui menciono um exemplo que é muito marcante, que é o exemplo de Adolf Hitler, que foi um homem dos mais perversos que já passou pela face da Terra. Mas ele tinha uma capacidade de comunicação que era impressionante. Tanto que ele cometeu atrocidades enormes e muitas pessoas cometeram essas atrocidades junto com ele, convencidas de que estavam fazendo o que era o certo. Fizeram coisas horríveis, achando, não, convictos, eu estou fazendo o que é certo, por causa da capacidade de comunicação que Adolf Hitler tinha
através daquilo que ele pensava. Ele convencia as pessoas de tal forma, e não só algumas pessoas, mas um país quase inteiro foi convencido, e até hoje nós temos movimentos pelo mundo, movimentos neonazistas, que ainda acreditam nesses grandes discursos de Adolf Hitler. Tão poderosa era a sua retórica, tão forte era a sua forma de convencer as pessoas, e ele usava diversas técnicas, enfim, para fazer esse convencimento. Então, aqui só para deixar claro como que a retórica começou a ser utilizada como uma forma de dominação das pessoas, dominação de povos. E então, como que essa arte pode ser usada para o bem através da pregação do evangelho, que é o que nós vamos estudar, mas pode ser usada para o mal, através do convencimento das pessoas a fazer aquilo que é errado. Aqui na lição ainda menciona sobre a retórica, falando que ela foi organizada inicialmente por Córax, que era um filósofo grego. E aqui menciona uma estrutura básica que Córax usava. Eu vou mencionar rapidamente essa estrutura aqui, embora não vá me aprofundar nela, depois fica para estudo mais aprofundado de vocês em casa. E esse Córax, ele estruturou a retórica, ele estruturou essa arte de falar bem da seguinte forma: proêmio, narrativa, argumentos, observação e sumário. O proema era basicamente uma introdução ao discurso. Nessa parte, ele dava uma informação que servisse como atrativo. Ele fazia uma introdução para atrair a atenção do ouvinte para o que ia falar. Depois desse proema, ele vinha, enfim, com a narrativa, que era, de fato, o conteúdo da mensagem que ele queria trazer. A narrativa era o conteúdo em si. Então, primeiro ele chamava a atenção do ouvinte, depois ele vinha com o conteúdo que ele queria trazer para aquela mensagem, para aquela pregação, se assim eu posso dizer, que ele estava fazendo. Depois vinha a argumentação, que eram os recursos argumentativos utilizados para o convencimento. Dentro dessa narrativa, que eram os argumentos, o conteúdo em si, ele começava a usar essas técnicas argumentativas, formas de fazer a pessoa acreditar naquilo que ele estava falando. Por fim, ainda a observação, que era o instante de reflexão do ouvinte para uma tomada de decisão, e, no final, o sumário, que era a conclusão do discurso, o arremate de tudo que havia falado. Então, ele fez uma estrutura muito clara, e uma estrutura que ainda hoje, embora com nomes diferentes, ainda hoje é muito utilizada, que é uma estrutura de você primeiro dar um jeito de chamar a atenção da pessoa para a sua mensagem, depois você apresenta o conteúdo dela, do que você quer apresentar, usando artifícios de convencimento dentro dessa mensagem. Depois você faz formas da pessoa refletir, para a pessoa se convencer daquela mensagem, porque a pessoa ela vai ser dominada pelo seu discurso. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente, e é o papel do Espírito Santo na arte da pregação, nós vamos falar um pouco mais disso. A pessoa ela só se convence de fato se ela chegar por conta à conclusão de que aquilo é certo. Então, se eu levar a pessoa, se eu convencer por força a pessoa a fazer algo, aquilo vai ser passageiro. Mas se eu fizer levar a pessoa a refletir, a pensar, e a pessoa se convencer de que aquilo é algo que ela tem que fazer, é algo mais duradouro. E então, essa forma como o Córax estruturou o discurso foi para fazer a pessoa se convencer, passar por esse processo de observação, de reflexão, para, enfim, ele chegar a um arremate e chegar à conclusão daquilo que ele tinha falado. Então, é uma questão mais técnica aqui, eu sei que pode ser um pouco maçante, mas só para a gente entender como que, muitas vezes, a gente vê uma pessoa falando de uma forma muito convincente, muito bonita, algumas vezes são coisas naturais da pessoa, mas a maioria das vezes são técnicas que a pessoa aprende para melhor compartilhar, para melhor se fazer entender aquilo que ela quer mostrar. O segundo termo que nós temos que abordar aqui é a oratória. E essa é uma denominação que já é dada pelos romanos, e aqui tratada como um aperfeiçoamento da retórica.
e passou a ser utilizada pelos líderes romanos com objetivos diferentes daqueles defendidos pelos gregos. Se já na época da Grécia, algumas pessoas começaram a utilizar a arte de falar bem como forma de dominação, embora não fosse o objetivo inicial dos gregos, os gregos eles começaram a estudar como uma simples arte, que eles queriam transmitir aquilo que eles estavam pensando, a filosofia deles. Já os romanos, eles vieram trazendo o conceito de oratória como um aperfeiçoamento, um upgrade da retórica, e já trazendo para esse outro sentido, que é um sentido muito mais de dominação. Os romanos, já com a sua ideia mais conquistadora, já trouxeram a arte da oratória já para esse sentido da dominação das pessoas. E por causa dessa mudança de visão a respeito da oratória, é que esse termo, essa ideia da retórica, da oratória, começou a ter um sentido muito pejorativo, inclusive dentro dos meios cristãos. A oratória começou a ser muito utilizada dentro de partes políticas para convencimento do povo, e por causa disso, dentro dos meios cristãos, de meios de igreja, isso começou a ser visto como algo ruim, como algo pejorativo, algo que não deveria ser utilizado. E esse pensamento ele só chegou a ser mudado, e aqui o próprio livro nos traz, só sofreu uma alteração quando houve o advento da obra missionária, que acabou encontrando na oratória uma ferramenta necessária para a divulgação do evangelho. Então, isso já um pouco mais para frente, nós vamos ver que muitos dos missionários que percorreram o mundo inteiro utilizaram-se muito de técnicas de oratória, de um bom discurso, para poder levar a palavra de Deus. Mas antes disso, era tido o termo oratória como uma forma pejorativa. E ainda hoje, nós vamos ver em alguns meios evangélicos, como eu já mencionei no início da aula, você falar sobre o estudo da oratória, você estudar a melhor forma de falar, técnicas de expressar a mensagem, como algo pejorativo, como, você está querendo, você não está deixando o Espírito Santo agir, você não está deixando Deus falar por você, você não está sendo porta-voz de Deus, não, é o Espírito Santo que vai falar tudo, você só tem que estar aberto ali. Começam a falar de uma forma pejorativa por causa da forma errada como foi usada, e ainda hoje é usada a oratória em muitos meios. Mas nós temos o entendimento, através do estudo da homilética que nós estamos fazendo, que é necessário, é importante o estudo e o entendimento dessas técnicas. Então, a oratória é isso, é um aperfeiçoamento da retórica. E, por fim, o conceito de homilética. A homilética, e aqui nós podemos trazer o conceito da homilética como uma aplicação desses princípios da retórica, uma aplicação dos princípios da oratória no ministério da pregação. Então, a homilética é você trazer todo esse conceito de oratória, esse conceito de retórica, que muitas vezes foi olhado de olho torto, trazer tudo isso para dentro da pregação. Isso é que você tem que ter entendimento. Se alguém perguntar o que é homilética, homilética é você aplicar os princípios da oratória para o ministério da pregação. É basicamente isso. Parte também da arte de falar bem, mas a arte de falar bem é mais a retórica, a oratória. E quando você traz esses conceitos para a pregação da palavra, nós estamos falando de homilética. E aqui a lição nos mostra que, embora houvesse muita resistência em utilizar as técnicas da oratória para transmitir a palavra de Deus, ela se fez necessária. Isso ficou provado quando surgiu a figura de Agostinho, primeiro religioso com formação filosófica a transpor a barreira do preconceito e a utilizar a oratória como instrumento auxiliar para a pregação do evangelho. Agostinho tem muitos textos que ainda hoje são textos maravilhosos, que inclusive deixa a recomendação. Leiam textos de Agostinho, alguns deles são um pouco mais difíceis de compreender, mas são textos muito bons, que ele
tem uma parte argumentativa, ele expressa muito bem. E por ser essa pessoa um religioso com uma formação filosófica, ele é citado, inclusive, por filósofos não cristãos, a sua filosofia é mencionada, pela forma como ele expressava a sua filosofia, e a sua filosofia cristã. Então, ele é um cristão, um filósofo cristão muito estudado por causa disso, por causa da forma como ele conseguia expressar a sua ideia. E através dele é que esse preconceito em relação à homilética começou a cair muito. E hoje nós temos que ter esse pensamento, essa ideia. E aqui, fazendo sempre essa ressalva, que aqui nós vamos ver que menciona Agostinho como uma pessoa que quebrou esse paradigma em relação à homilética, e obviamente talvez venha à nossa mente diversas pessoas na Bíblia que nós vemos que eram exímios oradores, pessoas que faziam uso da palavra de Deus muito bem. Mas só para trazer só esse esclarecimento histórico, embora nós possamos ver vários registros bíblicos de pessoas, tanto patriarcas da igreja como no Novo Testamento, que tinham boa oratória, esse termo homilética ele só foi usado já a partir no tempo mais moderno, principalmente a partir de Agostinho para cá, porque ele tem essa noção de uma mensagem cristã estruturada. As mensagens cristãs que tinham na época do Antigo Testamento eram mensagens cristãs inspiradas por Deus, mensagens poderosas, mas eram mensagens, como que eu posso dizer, mensagens mais que não tinham aquela estrutura estudada, que apresentava, que aplicava técnicas e tudo mais. Era algo mais instintivo, mais natural daquelas pessoas. E aqui eu já faço até essa pequena ressalva, embora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que existem pessoas que, obviamente, têm mais facilidade para falar em público, para expressar aquilo que ela tem. Existem pessoas que já nascem com uma certa facilidade para isso, seja um talento, um dom, enfim, dom quando é dado diretamente pelo Espírito Santo, talento quando Deus dá para ela desde o nascimento, enfim. Mas mesmo essas pessoas podem utilizar-se de técnicas do estudo da homilética para aprofundar nessas técnicas e entender um pouco mais de como se aperfeiçoar. E aquelas pessoas que podem achar que eu não nasci para isso, eu não sei mesmo, eu sou ruim demais, eu não sei falar em público, eu gaguejo, eu tenho medo, não tem jeito para mim. Não, aí principalmente para essas pessoas, que o estudo da homilética pode ser muito necessário, porque a gente ajuda a tirar o medo, a concentrar em técnicas, enfim, nós vamos ver um pouco mais disso. Então, foi a partir de Agostinho que esse preconceito começou a cair bastante. Atualmente, como já mencionei rapidamente aqui, e ainda nesse tópico fala, a homilética, ela, quando utilizada por pastores, ela ainda é de grande valia, até hoje, é de grande valia para o evangelho. Mas nós sempre temos que lembrar, e isso eu vou falar algumas vezes durante a aula de hoje e nas próximas aulas, sempre lembrar, a homilética é importante, é um estudo relevante, isso tudo é legal. Mas o maior artista sempre vai ser o Espírito Santo. Deus sempre estará acima de tudo. A pessoa pode ter a melhor oratória de todas, se não tiver o Espírito Santo junto com ela, para capacitar, para aprimorar e para transmitir através dele a sua mensagem, a mensagem não vai ser completa. Você pode até tentar, de alguma forma, persuadir a pessoa a fazer algo, mas quem convence é o Espírito Santo, quem capacita é o Espírito Santo, quem ajuda é o Espírito Santo. Então, até nesse processo de estudar a homilética, sempre peça ajuda. Espírito Santo, me ajuda a melhorar. Espírito Santo, me encoraja. Espírito Santo, me ajuda a aperfeiçoar, me dá mais ousadia para falar da palavra de Deus, me tira esse medo, me ajuda a falar com mais calma, enfim, sempre em todo o processo, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, lendo livros, estudando técnicas, quando você tiver a oportunidade de falar da palavra de Deus, em todo momento, peça auxílio do Espírito Santo, que ele vai te ajudar a você transmitir da melhor forma
ele vai te ajudar a você se aprimorar, a você melhorar nessa área de falar bem, de falar da palavra de Deus. Nós somos servos de Deus e essa sempre tem que ser nosso objetivo final. O próximo tópico aqui fala sobre a pregação bíblica católica versus a pregação bíblica protestante. E aqui, rapidamente, eu passei aqui, rapidamente, só mencionando, sem me prender tanto aqui, é importante fazer esse apontamento, porque a Igreja Católica, por muito tempo, e ainda hoje, ela trazia uma pregação bíblica muito restrita, muito eclesiástica. Principalmente antigamente, hoje ainda não tem muito, embora em alguns lugares ainda tenha, a pregação na Igreja Católica era feita basicamente no latim. Então, poucas pessoas podiam pregar e poucas pessoas entendiam a palavra. Com o advento da Reforma Protestante, inclusive muito da Reforma Protestante foi impulsionado, é claro, principalmente por discordâncias doutrinárias, mas alguns aspectos disso também. Com o advento da Reforma Protestante, houveram muitas mudanças e essa mensagem começou a ser transmitida de uma forma mais livre. Inclusive, aqui só como uma curiosidade histórica, a Reforma Protestante ela teve uma importância muito grande na difusão da educação na Europa naquela época. Porque muitos dos reformadores eles começaram a investir em fazer traduções bíblicas e fazer escolas que ensinassem as pessoas a ler, para que essas pessoas também pudessem ter acesso à Bíblia. Já a Igreja Católica ela deixava muito restrita a Bíblia ao latim e aquelas pessoas que sabiam ler aquele idioma específico. Então, com a Reforma Protestante, a Bíblia ela foi traduzida para muitas outras línguas, a educação foi difundida de uma forma muito poderosa, o analfabetismo diminuiu muito na época da Reforma Protestante na Europa, muito por causa da importância que os reformadores davam a um acesso mais amplo a que todos tivessem a palavra de Deus. Então, com essa reforma protestante, não só aqueles mais eclesiásticos puderam fazer uso da palavra de Deus, mas nós começamos a ver várias pessoas apaixonadas pela obra de Deus, e aqui a lição fala especificamente disso, começaram a levar e a comunicar a mensagem bíblica em diversos lugares. Então, começou ali com Martinho Lutero, mas a partir dali começaram a surgir vários movimentos reformadores de pessoas que se engajaram nessa ideia para levar a palavra de Deus. Ainda através desse movimento, do movimento cristão, e ali muito, que fala especificamente do movimento pentecostal, menciona a história de W.J. Seymour, que foi o precursor do grande avivamento que existiu, que é um avivamento muito conhecido, que é o avivamento da Rua Azusa. Aqui menciona que começou com Agnes Osman, que era uma aluna da Escola Bíblica Betel, que ela foi batizada no Espírito Santo, e essa aluna, ela estudava na mesma escola desse pregador, que era o W.J. Seymour, que era de uma igreja batista. Essa igreja batista não era uma igreja pentecostal. Por ser muito puritano, ele continuou ali por um tempo, mas ele acabou sendo batizado no Espírito Santo, foi expulso dali, dessa igreja, e acabou abrindo esse lugar na Rua Azusa, em 1906. E a partir dali existiu, eu tenho até um livro que fala sobre o avivamento da Rua Azusa, que é um livro muito bom, que eu recomendo, que fala sobre essa história inteira. Então, também a forma como a pregação do Evangelho, movido pelo Espírito Santo, alcançou diversas pessoas. Aqui, o Espírito Santo atingiu uma mulher, Agnes Osman. Através dela, chegou a outra pessoa, essa outra pessoa, o Seymour, essa outra pessoa, abriu um grande movimento que, através da pregação da palavra, da oração, fez um grande avivamento nos Estados Unidos. E diversas outras histórias de avivamento nos Estados Unidos e pelo mundo surgiram assim. O Espírito Santo capacitando pessoas, o Espírito Santo enchendo pessoas, batizando e usando essas pessoas, e essas pessoas, através do poder
da pregação da palavra, alcançando outras pessoas, e assim o movimento pentecostal se expandiu de uma forma muito grande, chegou ao Brasil, chegou ao mundo inteiro. Essa é a diferença da a pregação bíblica católica e a pregação bíblica protestante, como que através da pregação bíblica protestante, a mensagem cristã, a mensagem bíblica chegou a diversos lugares de uma forma diferente, de uma forma a alcançar vidas diferentes. A Igreja Católica depois tomou um outro rumo, porque percebeu a necessidade de alcançar pessoas mais pobres, pessoas que tinham menos capacidade, mas foi a partir da Reforma Protestante que essas pessoas começaram a ser alcançadas. Aqui ainda fala que nos dias atuais há uma safra muito grande de pregadores no meio evangélico pentecostal, a maioria sem nenhuma formação teológica. E aqui menciona ainda sobre o pentecostalismo, só para fazer essa ressalva, que, infelizmente, por causa desse grande crescimento do movimento pentecostal, o estudo teológico começou a ser deixado um pouco de lado por algum desses movimentos e achado até como desnecessário. E isso nós não podemos encarar assim. Não que todos têm que ser teólogos, formados. Seria legal que fosse, mas não é necessário. Nem todo grande pregador foi formado em teologia. Muitos, pelo contrário, não são. São pessoas que estudam muito a Bíblia. Então, não é a formação acadêmica em si que faz a diferença, mas o desprezo pelo estudo sistematizado da palavra de Deus. E isso não pode nos atingir. Nós temos que sempre dar valor ao estudo sistematizado da palavra de Deus, seja através do que nós estamos fazendo hoje, que é a história teológica, através do estudo da Bíblia, de você ter bons materiais para estudar a Bíblia, enfim, tudo isso é necessário e importante para nós alcançarmos os objetivos. Adiantando um pouco aqui, para nós podermos andar um pouco mais rápido, ainda por fim, nesse primeiro capítulo, nós temos 1.3, que é a dinâmica da pregação. A comunicação da mensagem bíblica para surtir efeito no coração das pessoas deve ser objetiva, incisiva, coerente, atraente e inspirada por Deus. Isso tudo é o grande resumo que nós temos que trazer para essa parte inicial. A mensagem bíblica, ela tem que passar por técnicas, nós podemos estudar tudo isso, mas, sobretudo, para que ela possa surtir efeito, ela tem que ser objetiva, tem que ser incisiva, coerente, atraente e, por fim, e principalmente, inspirada por Deus. Nós temos que precisar, então, pelo conhecimento bíblico, pela unção de Deus, pelo aprimoramento da eloquência e da postura. Tudo isso faz diferença. A eloquência como a arte de convencer e persuadir por meio de palavras. Nós vamos estudar um pouco mais aprofundadamente sobre a eloquência ainda hoje, mas você tem buscar ter uma boa eloquência, buscar ter mais conhecimento bíblico, cada dia mais conhecimento bíblico, buscar ser cada dia mais cheio da unção de Deus, ter uma boa postura na hora de pregar, na hora de falar da palavra de Deus. Tudo isso vai fazer a diferença na hora de você comunicar aquilo que você quer passar para outras pessoas. E aqui faz uma ressalva de que essa eloquência não pode ser confundida com barulhos, gestos mirabolantes que impressionam a plateia. E isso nós vemos, e eu que vim de um meio pentecostal, ainda mais pentecostal, digamos assim, entre aspas, do que o nosso, eu já me deparei, certamente muitos de vocês já se depararam com muitos pregadores que são muito histriônicos, e faz gesto, e pula, e vai para cá, e vai, e corre para lá, e corre para cá, e, enfim, tem todo aquele negócio, toda aquela encenação de alguma forma para tentar chamar atenção, para tentar fazer alguma coisa. Não necessariamente precisa fazer isso, pelo contrário, muitas vezes até tira atenção, pode até fazer um efeito ali na hora de animar as pessoas, mas não tem um efeito prático. Pelo contrário, o pregador eloquente é aquele que consegue trabalhar o texto bíblico de modo a provar a tese defendida. Então, se eu quero pregar algo para vocês, eu não preciso sair sapateando, pulando, correndo. Eu tenho que falar de alguma forma que eu
prove para vocês que aquilo que eu estou falando é a verdade. E que eu faça vocês pensarem, se convencerem, é claro que com o auxílio do Espírito Santo, de que aquilo que eu estou falando é verdade. Aí meu objetivo está alcançado. Se eu fico de muita firula, é mais fácil eu tirar o foco das pessoas do que eu conseguir chegar ao meu objetivo. Aqui cito o exemplo de Jesus, que ele tinha uma linguagem simples, ele revolucionou a forma de falar por causa das palavras de fácil compreensão. Muitas vezes usava parábolas, usava histórias, coisas que eram do cotidiano das pessoas ali para apresentar mensagens para elas, enfim, tudo isso para levar uma melhor forma de entendimento. E, por fim, a postura, que fala da melhor forma de a pessoa se apresentar. Uma boa postura reflete o caráter espiritual do indivíduo, que é algo que é essencial para a homilética. Então, é necessário que o orador tenha uma boa postura de ser humilde, de não ser uma pessoa que fica assim engrandecendo, porque eu fui em tal lugar e preguei e não sei o que a coisa aconteceu, porque eu fui em tal lugar e, olha, fez isso, isso, isso. Nossa, você vê que a pessoa está trazendo muita glória para si mesmo, você pode ficar desconfiado. Opa, calma aí, essa pessoa está tirando a glória de Deus e está trazendo a glória para si mesmo. E ela está faltando com humildade. A postura faz toda a diferença. A pessoa sempre tem que engrandecer o nome de Deus sobretudo. E isso tudo parte do processo de revestimento do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui no livro de vocês podem ver na página 25 aí, traz um pequeno gráfico de uma pregação dinâmica que fala sobre eficiência, retórica, eloquência, inspiração, postura, tudo isso que é importante para uma pregação dinâmica. Capítulo 2. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Se tiver alguma dúvida, se não, prosseguimos. Vai dar 8 horas, vou acelerar um pouco aqui, para a gente poder terminar certinho. O milagre da pregação bíblica, a inspiração dada pelo Espírito Santo é o que estabelece a diferença entre a oratória secular e a oratória bíblica. Então, nós já falamos sobre a oratória e como que algumas vezes era olhado de forma pejorativa. Nós temos a oratória secular e a oratória bíblica. A oratória secular e a bíblica são iguais em uma coisa, as técnicas. As técnicas são iguais, mas elas se diferenciam nesse ponto que é o principal, que é a inspiração dada pelo Espírito Santo, e é ele que faz toda a diferença. Aqui já na página 28, nós vemos que a conquista de uma boa oratória exige dedicação, paciência, perseverança. E ainda fala, pois ao contrário do que muitos dizem, não é dada por revelação divina. Ou seja, uma boa oratória, você falar bem, não vai ser de um dia para o outro, falar, não, agora eu li aqui o livro de homilética, agora eu vou chegar no pastor Hermes e falar, pastor, ó, dá uma segurada aí que domingo eu vou pregar, tá? Domingo deixa comigo, que eu já estou dominando a oratória, vai ser comigo que eu estou manjando de tudo aqui. Não, vai ser um processo na sua vida. Um processo que vai trabalhar do estudo das técnicas e, sobretudo, trabalhar do Espírito Santo na sua vida, que vai tirar algumas manias, alguns trejeitos. Se você tem medo, vai tirar o medo. Você vai começar gaguejando um pouco, e daqui a pouco já não está gaguejando muito. Enfim, várias coisas que vão melhorando com o tempo. E tudo isso parte de um processo que é necessário. Envolve dedicação, paciência e perseverança. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm menos facilidade. Quem tem menos facilidade, não desista. Dedique-se mais, tenha mais paciência, tenha mais perseverança. Se você tem mais facilidade, não se orgulhe, pelo contrário. Sempre lembre que o principal ator sempre é o Espírito Santo. Se você tem facilidade para falar em público, mas deixar a inspiração do Espírito Santo de lado, vai chegar uma pessoa que não tem tanta facilidade com você, mas inspirada pelo Espírito Santo, e vai ter muito mais eficácia a palavra dessa pessoa. Então, sempre lembrando nesses pontos.
Então, aqui, diante do exposto, podemos concluir que a pregação bíblica deve transcender as técnicas e a eloquência, tendo em vista a necessidade para sua eficácia do testemunho de vida e da cooperação mútua entre Deus e o pregador. Então, deve transcender as técnicas e eloquência. Técnicas e eloquência são importantes, sim, mas uma pregação bíblica deve ser muito além disso, porque deve ter um testemunho de vida. Não adianta nada eu ser um bom orador se a minha vida não testemunha aquilo que eu estou pregando, porque eu posso chegar lá na frente e falar, e a minha vida não prega aquilo, a minha palavra não tem eficácia nenhuma. Nada do que eu falei tem valor. Se eu chegar no sábado lá, no domingo na igreja e pregar, e a irmã Elisângela chegar, olhar para mim e falar: ih, rapaz, eu conheço a vida do irmão John. Não sei não, eu não confio nos caras aí não. Ele já fez isso, já fez aquilo. Eu posso ter o discurso mais bonito do mundo, assim, aquela pregação maravilhosa. Não vai adiantar nada na vida dela, porque o meu testemunho vai contra a minha palavra. Então, o testemunho de vida, ele é absolutamente necessário. Qualquer pessoa pode ser o melhor orador que for. Se ela não tiver testemunho de vida, o seu discurso perde completamente o efeito. E aqui a cooperação mútua entre Deus e o pregador. Se Deus e o pregador não cooperarem, ou seja, eu buscando a Deus e Deus me auxiliando, e essa cooperação, a gente, numa comunhão perfeita para que a mensagem que seja transmitida não seja a do pregador, mas a de Deus, através do pregador, não funciona. Então, aqui, faz-se necessário lembrar que, para ser um bom pregador, é preciso ter não só domínio das técnicas, mas também a ação do Espírito Santo em sua vida. No capítulo 2.2, o auxílio do Espírito Santo na pregação, nós vemos que a comunicação da palavra de Deus realizada pelo homem, uma personalidade imperfeita, só é possível devido à ação purificadora e capacitadora do Espírito Santo. Ação purificadora e capacitadora do Espírito Santo. Em cima disso que nós temos que entender que o Espírito Santo, ele tem uma dupla ação em nossas vidas. A primeira ação dela é de nos purificar, é de fazer com que nós possamos ter esse testemunho pessoal, é de purificar nossas vidas e de nos ajudar nesse processo de purificação. E o segundo é nesse processo de nos capacitar, de nos fazer pessoas boas, de nos fazer pessoas melhores no objetivo que ele quer para nossas vidas. Estamos falando especificamente aqui sobre pregação, mas seja qual for o ministério que Deus der na sua vida, se for de outra área, se for da música, enfim, qual que seja o ministério que Deus der na sua vida, o propósito que Deus der na sua vida, o Espírito Santo é quem tem essa capacidade capacitadora, que vai te ajudar nesse processo, e essa capacidade purificadora. Aqui menciona o exemplo de Isaías que quando chegou na presença de Deus num determinado momento, Isaías 6 fala sobre esse fato. Isaías chegou na presença de Deus e se sentiu mal e chegou e falou: Deus, eu não sou digno de estar na sua presença, aqui parafraseando, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando Isaías ele mostra para Deus que ele tem uma incapacidade na sua fala, nos seus lábios, que ele sente seus lábios impuros, porque certamente ele se sentia impuro na presença de Deus, Deus vai com o seu toque na sua brasa do altar e purifica Isaías. E a partir dessa purificação, possibilita que Isaías, então, se coloque à disposição e fale para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías ele passa pelo processo de purificação da brasa do altar e de capacitação que Deus, o Espírito Santo, deram a ele naquela época. E aqui ainda menciono o caso de Atos 1:8, aqui na lição, no livro, traz o versículo que é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui os discípulos que Jesus havia mandado que eles esperassem, e está mandando que eles esperem, e falando, olha, eu vou mandar descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo descer, aí vocês vão ser minhas testemunhas. Então, o que Jesus está falando, olha, eu vou trazer o Espírito Santo sobre vocês, ele vai purificar as suas vidas e vai capacitar vocês a serem minhas testemunhas. E como testemunhas, eles vão poder falar aquilo que eles viveram na vida deles, aquilo que eles viram, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fez. E eles viraram, de fato, testemunhas quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Nós cremos que ainda hoje o Espírito Santo desce sobre nossas vidas com essa capacidade, com essa sua forma de nos purificar e de nos capacitar a sermos testemunhas dele aqui na Terra. Nós temos que buscar nos aprimorar em técnicas, mas, sobretudo, buscar o auxílio do Espírito Santo na pregação, pela sua purificação e capacitação. E no 2.10 fala que nós somos porta-voz de Deus. Um pregador é um porta-voz, ou seja, aquele que representa alguém mais importante indo à frente desse para anunciá-lo. O porta-voz era basicamente, e ainda hoje existe essa figura, mas antigamente era uma figura que tinha uma função um pouco diferente, que era basicamente, num exemplo teórico, digamos que um rei quisesse ir até um determinado lugar ou quisesse fazer algo, combinar algo, enfim. Ele mandava inicialmente um porta-voz falando, olha, eu quero te visitar, eu vou até seu reino, eu quero fazer uma troca, quero fazer comércio, qualquer que fosse a mensagem. Ele mandava uma pessoa que representava ele mandar uma mensagem. Quando nós nos colocamos como porta-voz de Deus, nós temos que entender que nós estamos indo como uma pessoa que está representando o próprio Cristo. Nós estamos não só como eu, como Jonathan, o Max como Max, como Elisandro. Não, nós estamos representando o próprio Cristo. Então, a pregação do Evangelho, seja individual, seja coletiva, ela não pode ser levada como algo corriqueiro. Ela tem que ser levada como algo muito importante, uma função extraordinária, porque nós estamos representando Cristo na vida de outras pessoas. Se amanhã eu chego para uma pessoa e prego a palavra de Deus para ela, é como se eu estivesse sendo Cristo na vida daquela pessoa. Eu estou representando Cristo para a vida daquela pessoa. Então, se eu pregar de uma forma errada, com conteúdo errado, com palavras erradas, eu estou comunicando Cristo de uma forma errada. E dependendo, eu estou afastando uma pessoa de Cristo, porque eu estou sendo um porta-voz ruim na vida daquela pessoa. Aqui, por fim, fala que para ser um porta-voz eficiente de Deus, o pregador precisa desenvolver-se em algumas áreas de sua vida. E aqui ele lista 9 áreas da sua vida que nós temos, de nossas vidas, que nós temos que nos desenvolver para sermos eficientes portas-voz de Deus. Conhecimento da Bíblia, convicção, acreditar e ver que prega, habilidade para transmitir a mensagem, disposição para executar a sua missão, humildade, atitude de renúncia, dependência do Espírito Santo, real experiência com Deus, vida com Deus através da oração, consagração e jejum. Eu deixo a recomendação que cada um de vocês, assim como eu, pegue depois algum tempo para ficar refletindo um pouco sobre cada um desses itens aqui. O que você precisa melhorar? Eu preciso melhorar meu conhecimento da Bíblia. Então, o que eu preciso fazer? Item 1, preciso melhorar o conhecimento da Bíblia. Aí você pega, escreve no papel à parte, conhecimento da Bíblia, preciso melhorar. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar meu conhecimento da Bíblia? Lista algumas coisas, ler mais a Bíblia, comprar uma Bíblia de estudo, fazer, enfim, atitudes que podem te ajudar a melhorar em cada um desses pontos. Tente fazer esse exercício em casa, isso é algo que eu até estou pensando em trabalhar com outras pessoas, para a gente fazer esse exercício de como nós podemos melhorar como porta-voz de Deus. Partindo para o capítulo 3, já deixando sempre à disposição, caso haja alguma dúvida, pregar é uma
conquista. A maioria das pessoas encontra grande dificuldade de falar em público. Algumas chegam a sofrer por antecipação ao saberem que precisam se expor. E por isso, falando sobre esse medo de falar em público, que nós já mencionamos rapidamente, fala aqui que, segundo estatísticas, falar em público ocupa a lista dos maiores medos da humanidade. Uma situação que impede que as pessoas conquistem em áreas importantes da sua vida. Na próxima página aqui, traz um dado que é de uma pesquisa de 99, certamente existem pesquisas mais atuais, mas enfim. Mas nessa pesquisa de 99, fala que falar em público era o maior medo da humanidade. 41% das pessoas tinham esse medo. O segundo é medo de altura. Inclusive, eu tenho medo de altura, mas enfim, isso é relevante. Então, o medo é algo que pode realmente te paralisar. Esse medo, talvez, de todas as técnicas que a gente poderia ensinar, e a gente vai ensinar, todas as técnicas que são necessárias, são importantes, são legais, tudo isso pode, vai te ajudar, vai, mas vencer o medo é o primeiro grande passo, e talvez o principal passo na vida da maioria das pessoas. Porque o medo e a insegurança de falar em público, ele afeta a forma como você raciocina, a forma como você fala. Se você erra alguma coisa, você já perde todo o raciocínio. Você não consegue lembrar aquilo que você pode ter estudado, lido, relido várias vezes aquilo que você estudou. O medo vai te travar, aquilo você vai esquecer, vai te dar branco, enfim. Então, buscar uma solução para o problema do medo, ele é absolutamente necessário. Então, aqui fala que qualquer indivíduo, por mais habilidade que tenha, precisa de aperfeiçoamento. Por isso, aquele que recebe um chamado para o ministério e não dispõe ainda dessa habilidade, precisa de dedicar-se ainda mais. E isso, no vencer o medo, é muito importante, essa dedicação. E essa dedicação vai passar por você se desafiar. Muitas vezes, o seu medo de falar em público, você vai começar vencendo, abordando primeiro uma pessoa só. Daqui a pouco, numa reunião de família, tendo coragem de fazer uma oração em público, de trazer uma palavra para sua família, se você não tem coragem de fazer isso ainda. Enfim, o medo você vai vencendo aos poucos, se esse for o seu caso. Mas isso é necessário e sempre tenha em mente. Você pode ficar tranquilo que o Espírito Santo vai te ajudar nesse processo. Essa insegurança em falar em público, ela pode ser causada principalmente pela timidez e pela inibição. Aqui o livro nos traz a diferença desses termos, timidez e inibição. A timidez é algo que é um pouco mais grave, que é uma dificuldade constante de relacionamento de uma pessoa com outra. Isso pode trazer a pessoa a gaguejar, um baixo tom de voz, ficar sozinho. Sim, certamente você conhece, e eu conheço, todos conhecemos, pessoas tímidas, que tem, de fato, são pessoas mais que retraídas na dela. Quando vai falar, fala muito baixo, você muitas vezes não consegue entender, ou gagueja, enfim, vão ser pessoas que não vão ter facilidade quase nenhuma de falar em público. Já a inibição é algo mais simples. São pessoas, é uma trava que a pessoa tem em alguma circunstância específica que gera algum tipo de insegurança, que é algo menos intenso que a timidez. Normalmente, em algum ambiente desconhecido. Eu, particularmente, eu tenho um pouco desse tipo de inibição. Se eu chego em algum ambiente desconhecido, eu fico retraído de começo. Com o tempo, vai soltando um pouco mais. Isso, com o tempo, você vai melhorando. O que a gente não pode subestimar é que cada um de nós pode ter esse medo ou esse tipo de inibição. Então, trabalhar isso em nossas vidas e buscar o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas a respeito disso é absolutamente necessário. O 3.2 nos traz aqui algumas orientações para um bom discurso. Na hora de discursar para uma plateia, o desespero só faz piorar as coisas, pois leva à ocorrência de erros graves, uma vez que não há controle das ações. Então, a primeira
orientação é não se desesperar. Se a pessoa se desespera quando ela vai começar a falar em público, ela começa a falar mais rápido, ela começa a esquecer o que ela está querendo dizer, enfim. Isso começa a atrapalhar ela em diversos nomes. As pessoas esquecem até o próprio nome que a revista não fala. Então, a insegurança, ela vai acontecer. A maioria dos pregadores, por mais renomado que for, certamente, isso, se for perguntar para o pastor Emerson, quando se chamarem ele para pregar numa igreja que ele nunca foi, certamente ele vai ter uma certa insegurança no começo. Isso é normal, mas isso não pode atrapalhar, não pode levar ao desespero e isso a chegar a atrapalhar o seu discurso. E para isso, aqui traz algumas orientações que eu quero passar rapidamente sobre elas. A primeira orientação é manter sua fé em Deus e buscar auxílio divino na hora da transformação, na hora da transmissão da palavra. Manter sua fé em Deus e buscar auxílio divino. Isso é absolutamente necessário e é o principal. Sempre a fé em Deus e Deus é quem vai cuidar de tudo. O preparo é necessário, você tem que se preparar, mas Deus é quem cuida de tudo. Encarar o medo com serenidade. Todo mundo sente medo, então medo vai acontecer na sua vida, isso não pode te levar ao desespero. E aí entra um pouco o próximo ponto, que é controlar o nervosismo. Uma das técnicas que fala aqui é sobre respirar profundamente, soltando os braços, as pernas, enfim. O nervosismo que pode acometer você num momento desse, respira fundo, vai relaxando o corpo, mantenha uma boa postura, tenha confiança que Deus está no comando. Controlar o comportamento inseguro e não deixar transparecer o nervosismo. E se deixar transparecer o nervosismo, é até uma coisa que eu já falei brincando algumas vezes, mas é verdade. Se você tem uma oportunidade de falar em público em algum lugar e você está um pouco nervoso, a primeira coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é preparar seu sermão em um papel e ficar segurando o papel na mão. Porque a primeira coisa que as pessoas vão perceber é que você está tremendo através do papel. O microfone, se você estiver tremendo muito, fala, não, deixa eu pregar sem microfone, para não ver que você está tremendo no microfone. Enfim, não deixar as pessoas perceberem o seu nervosismo, que isso vai deixar você mais nervoso ainda. E respirando aos poucos, no começo vai estar mais nervoso, com o tempo você vai se soltando. Ter como maior preocupação a preparação de um bom sermão. E aqui é algo que é muito necessário, que nós temos que ter isso em mente. Muitas pessoas ainda hoje defendem, falam, não, o Espírito Santo que fala, você não tem que ficar preparando o sermão, na hora o Espírito Santo vai revelar para você. Não, meu, a preparação de um bom sermão, ele é necessário. Você pode vencer o medo, pode vencer tudo, mas se você não se preparar previamente para você falar o que Deus quer, o Espírito Santo vai te inspirar. Pode ser que na hora que você vai pregar, o Espírito Santo vai levar você para outro rumo, mas aí é pela soberania do Espírito Santo. A sua função é estar preparado para aquele sermão. E o Espírito Santo vai te guiar da melhor forma. Você tem que se preparar, nós temos que nos preparar. Treinar bastante, cuidar do visual, enfim, temos várias dicas aqui, podem seguir por elas. Aqui termina esse tópico falando que, além de manter a disciplina e treinar sempre, precisa primar por uma vida de oração, santificação, temor e reverência a Deus. Isso tudo que nos levará a um compromisso maior com Deus e nós nos apegarmos mais à palavra dele. Aqui tem algumas outras técnicas que são instrumentos de auxílio, que menciona rapidamente, que algumas dessas técnicas são rejeitadas, e aqui a homilética é um meio eficaz para comunicar a palavra de Deus, porque auxilia o pregador a comunicar a mensagem de modo bem organizado e facilita o entendimento do ouvinte. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, estudando cada uma dessas técnicas e como isso pode levar a nós termos uma boa desenvoltura, enfim. O que isso não pode fazer é que essas técnicas nos atrapalhem.
A pessoa não pode ficar bitolado com a técnica. Ah, não, aprendi que tem que ser assim, assim, assim. Então, se eu não fizer exatamente como está no cronograma, a pessoa já perde as estribeiras. Não, a técnica ela é um auxílio, não é o foco principal. E ainda no 3.4 fala sobre grandes oradores da história e o consolo para aqueles que apresentam grandes dificuldades na oratória está no fato de que grandes oradores não nasceram prontos. Ao contrário, apresentaram em sua maioria enormes dificuldades para falar em público. Aqui menciona diversos desses oradores, mas não quero aqui entrar em detalhes sobre cada um deles. Capítulo 4 fala sobre a eloquência. Todo discurso para produzir. Nesse capítulo estudaremos sobre a eloquência, a arte de convencer por palavras, uma ferramenta eficaz para a comunicação do Evangelho de Jesus. Então, a arte de convencer por palavras é a eloquência. Aqui, já no verdadeiro sentido da eloquência, fala que vem do latim eloquentia. No âmbito da oratória, significa ato ou efeito de falar, de modo a dominar, por meio de palavras, o ânimo de quem ouve. Dominar por meio de palavras o ânimo de quem ouve. Então, entenda esse sentido. A eloquência é você falar de uma tal forma que você domina a forma como a pessoa está falando. Você move a emoção da pessoa conforme você está falando. Isso parte por toda essa questão da eloquência. Aqui você consegue demonstrar, através de uma boa eloquência, que você, de fato, está convencido de tudo aquilo que você está pregando. Eu tenho que mostrar para a pessoa que eu estou pregando não algo da boca para fora, mas que eu realmente acredito em tudo aquilo. E quando eu consigo demonstrar isso para pessoas, eu consigo chegar naquela parte mais profunda da pessoa, que é a parte do espírito da pessoa. E assim a pessoa abre a presença do Espírito Santo na vida dela, através de quando chega a palavra de Deus ao seu espírito. Aqui nós já mencionamos de como a eloquência pode ser usada como um exemplo de forma negativa através da política, mas, sobretudo, ela pode ser usada de uma forma muito positiva, que é através da pregação da palavra. Então, a eloquência é uma arte que trata da disposição e da elegância das palavras no discurso, a fim de desenvolver uma simpatia entre o orador e o ouvinte, e assim permitir o esclarecimento e orientação da transformação do indivíduo. Então, um orador eloquente, ele traz sobre si a simpatia do seu ouvinte. Eu tenho que falar de uma tal forma que o ouvinte ele vai prestar atenção no que eu estou falando e vai simpatizar com a minha palavra. E por isso que é importante que um bom orador consiga prender a atenção dessa pessoa. E aí entra a necessidade de uma boa teatralização. É claro que sem um exagero, mas a pessoa tem que saber expressar também com gestos, com a boa palavras, com a expressão facial, alternando o tom de voz. Tudo isso faz parte, a postura corporal, enfim, tudo isso faz parte de uma forma de você conseguir chegar e convencer aquela pessoa. O estilo dessa eloquência pode variar, e não necessariamente vai envolver, aqui mais uma vez falo daquela pessoa que grita, que gesticula, não. Cada pessoa tem a sua forma de fazer, mas desde que chegue ao objetivo, que é falar com precisão aquilo que é a palavra de Deus e levar a pessoa a crer naquilo que ele está expressando na palavra de Deus e que ele quer a mensagem que é a palavra de Deus, que é o principal. Os fatores importantes para a eloquência, aqui já partindo para nosso temos mais alguns minutos só. Os fatores mais importantes para a eloquência é o preparo, o domínio do assunto, a convicção, o estilo, o conhecimento das técnicas e a inspiração divina. Eu deixo aqui para vocês cada um desses pontos, vocês lerem com bastante calma em casa, mas quero mencionar rapidamente o preparo. Nós já falamos um pouco disso, de como o sermão requer tempo para você preparar, ter paciência nisso, você ter domínio do assunto, porque podem surgir dúvidas, enfim, para você conseguir convencer alguém daquilo, de que você realmente está, você tem que ter o domínio daquele assunto.
A pessoa tem que se convencer de que, de fato, você sabe o que você está falando, porque senão vai ficar algo muito vazio. A convicção com que você deve anunciar, você ter certeza de que você está falando a verdade absoluta. Se a pessoa não acredita na palavra que ela está pregando, não adianta. E a convicção também entra na parte do testemunho pessoal, que é da pessoa viver o que prega. A pessoa ter um estilo próprio, não tentar ficar copiando o estilo dos outros. Teve uma época, principalmente em meios pentecostais, e ainda hoje existe, que começa a surgir uma moda de um jeito de pregar e um monte de gente começa a imitar o mesmo jeito. Não, cada um tem seu estilo de pregar. Algumas pessoas são mais aceleradas, outros são mais calmas, enfim, cada um tem seu estilo. Conheça as técnicas e, sobretudo, busque inspiração divina. O fator principal na vida do pregador é a unção de Deus, e isso nós já falamos algumas vezes. O 4.3 fala sobre persuasão, que é do latim persuadere, que significa aconselhar, fazer acreditar, levar a uma opinião. É importante que o mensageiro não use de artifícios para enganar o ouvinte de maneira a levar a aceitar a Cristo, sem raciocinar sobre o que está fazendo. E aqui entra a diferença que o autor faz sobre a persuasão e o convencimento. O convencimento, ele é feito pelo Espírito Santo. A persuasão é basicamente você levar uma pessoa a fazer aquilo que você quer. Você traz argumentos para aquela pessoa e persuade a pessoa a fazer aquilo que você quer. O convencimento, você leva a pessoa a se convencer de fazer algo que, a partir daquele momento, não é algo que você quer que ela faça, mas é algo que ela quer fazer. E é por isso que é o papel do Espírito Santo. A pregação é a nossa parte, é a eloquência que nós temos que ter de levar a palavra e tudo mais. Mas a parte do convencimento convém ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai mostrar na pessoa, que vai trabalhar dentro do espírito da pessoa e vai fazer a pessoa raciocinar a ter uma decisão consciente daquilo. Então, ela não vai decidir porque está um movimento, por tudo mais. E por isso que aqui fala sobre não usar artifícios, que é você não ficar inventando moda, falar de você só falar, e aqui é claro que nós queremos que Deus cura, que Deus faz milagre, mas se eu só chamo a pessoa para culto de milagre, para culto de cura, eu não estou trazendo a pessoa para a salvação, eu estou trazendo a pessoa por artifícios, por algo que é algo externo, que é algo a mais, não o foco. Então, se eu usar de artifícios, eu vou estar persuadindo a pessoa a algo. E aquela decisão da pessoa de talvez aceitar Jesus não vai ser algo definitivo, vai ser algo rápido, porque ela foi persuadida pela sua emoção e não foi convencida pelo Espírito Santo, que é quem tem a função. É importante que o mensageiro não use de artifícios para enganar, porque quem faz isso é Cristo. A principal área de atuação do Espírito Santo é essa. E a respeito desse ponto, desse capítulo, temos algumas outras coisas, mas era isso. E por fim, aqui, esse capítulo 5, ele é um capítulo mais curto, bem curto mesmo, que ele traz alguns métodos de leitura que aperfeiçoarão a apresentação do orador diante das pessoas e auxiliarão na comunicação pública da mensagem. Aqui, quando fala sobre as técnicas de oratória, ele traz principalmente técnicas que são ligadas ao exercício constante da leitura de qualquer tipo de texto. Esse processo demanda tempo, dedicação, enfim. Ele fala muito sobre leitura e como você ler mais te ajuda nesse processo de oratória. E a partir do momento que você começa a ler mais, ter mais persistência, disciplina nesse treinamento, e depois começar a ler em público, ler em voz alta, eu digo, você pega um livro, estou lendo, tem dificuldade de falar em público. Você pega um livro que você está lendo, começa a ler em voz alta. E aí, quando você começa a ler em voz alta, pode parecer um pouco estranho no começo, mas você começa a corrigir alguns erros de entonação, de ver como você se expressa, de colocar a pontuação, de respirar na hora certa, a forma como a sua postura, como você está se portando, como que você está gesticulando, você tentar entrar na emoção, naquilo que o autor está escrevendo e transmitir isso através de uma leitura em voz alta.
E aqui ele traz uma lista de algumas ações que auxiliam nesse preparo do discurso, e essa lista aqui, ela está muito relacionada a essa leitura, você ler mais e ler em voz alta. Eu não vou ler essa lista aqui, leiam depois em casa, mas traz aqui diversas coisas que você pode fazer e utilizar dessa técnica de ler em voz alta para aprimorar a sua oratória. E aqui, por fim, fala sobre cuidados com a apresentação em público. E esses cuidados com a apresentação em público são necessários porque, para conquistar os seus objetivos, que é de alcançar esses corações, é necessário que o orador, além das técnicas, ao se apresentar para discursar para as pessoas, tenha os seguintes cuidados. Controle da voz. A voz é nem falar tão alta, nem falar tão baixo. Controle do ritmo, que é nem falar muito rápido, nem muito lento. Se você falar muito rápido, você não consegue raciocinar direito. Se falar muito lento, você vai fazer o povo dormir. Controle emocional. Você não deve ter uma postura nem intimidadora de fazer as pessoas ficarem com medo, mas também não pode tirar completamente a emoção do seu discurso. Controle das ações, que é achar esse ponto de equilíbrio entre as ações em cima do público. Não deve parecer uma estátua diante de uma plateia. Você deve se movimentar, gesticular, mas também não ser aquele pessoa que fica correndo de um lado para o outro, enfim, fazendo firula, não é necessário. E, por fim, a segurança do discurso. E essa segurança do discurso parte muito do que nós já falamos, que é de um bom preparo, de você estar seguro, ter o domínio da mensagem e tudo mais. E no 5.3 fala sobre a pontuação oral. Eu não vou entrar nesse ponto, leiam depois, que fala sobre tipos de pontuação do nosso português. E como você deve, quando você está se expressando, você vai fazer uma leitura em voz alta, como que cada um desses pontos você deve fazer a pausa. Isso é importante, necessário quando você for fazer uma leitura bíblica e tudo mais. É legal, então depois leiam isso daqui para vocês se aprofundarem um pouco mais. Um texto sem pontuação é o mesmo que um corpo sem espírito, não há vida. É a pontuação que vai ajudar a dar o verdadeiro significado e o sentido necessário ao que quer expressar, além de determinar o ritmo e a extensão das frases. Meus irmãos, essa era a unidade 1, era isso que a gente tinha para estudar. Eu não sei se ficou um pouco complexo, alguns pontos eu fui um pouco mais rápido, mas de forma por querer, porque não era necessário a gente desprender tanto. Se tiver ficado alguma outra dúvida, podem nos procurar, que a gente está à disposição. Tem alguma dúvida? Se não, vamos encerrar com uma oração. E quinta-feira que vem estaremos aqui de volta, mesmo horário, mesmo local, para estudar a respeito da mensagem bíblica. Amém? Grande Deus, eterno Pai, gratos mais uma vez estamos, Pai, porque o Senhor tem nos levado a refletir um pouco mais sobre a sua palavra, Pai. Pedimos, Pai, que venha com o Teu Espírito Santo nos capacitar, Pai, nos purificar, que possamos, meu Deus, transmitir a Tua palavra da melhor forma. Leva-nos, Pai, a ter ousadia para levar a Tua palavra àqueles que dela necessitam, Pai. E assim que possamos nos preparar para levar essa palavra. Continua abençoando cada um aqui que está acompanhando essa aula, aqueles que ainda vão ouvi-la, Pai. Que possamos, sim, de fato, buscar sempre nos aperfeiçoar para fazer com excelência a Tua obra. Ser conosco durante esse final de noite, esse final de semana, Pai. Continua nos guiando, nos protegendo, abençoando. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos encerrar assim a nossa sala. Deus abençoe até semana que vem.